Olá, bem-vindo a mais um encontro para estudos. Neste estudo bíblico, daremos continuidade à nossa jornada pelo Evangelho de Mateus, avançando agora para os capítulos 3 e 4. Após o relato do nascimento de Jesus e dos acontecimentos que cercaram sua infância, Mateus nos conduz ao início da preparação para o ministério público do Messias. Aqui, veremos o surgimento de João Batista, sua mensagem firme de arrependimento e o anúncio da chegada do reino dos céus. Também acompanharemos o batismo de Jesus, momento em que sua identidade é publicamente confirmada pelo Pai e pelo Espírito Santo. Em seguida, veremos Jesus sendo conduzido ao deserto, onde enfrenta a tentação e vence não pela força, mas pela obediência à palavra de Deus. Por fim, observaremos o início do ministério de Jesus na Galiléia, seu chamado aos primeiros discípulos e a expansão de sua mensagem por meio do ensino, da pregação e das curas. Este estudo existe para nos ajudar a compreender que o reino de Deus começa com o arrependimento, é sustentado pela identidade em Deus e se manifesta por meio de uma vida de obediência. Ao longo destes capítulos, aprenderemos que não há atalhos no reino, mas há poder, transformação e propósito para todos os que seguem a Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Mateus capítulo 3, versículo 2. E dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus capítulo 3, versículo 4. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e a sua comida era gafanhotos e mel silvestre. Mateus capítulo 3, versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Mateus capítulo 3, versículo 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Mateus capítulo 3, versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mateus capítulo 3, versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 12. Em sua mão tem ele a pá, e limpará completamente a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Quando Mateus inicia o capítulo 3, ele quebra um longo período de silêncio espiritual na história de Israel. Durante cerca de 400 anos, desde o último profeta do Antigo Testamento, o povo não havia recebido uma palavra profética direta de Deus. Nesse intervalo, Israel passou por profundas transformações políticas, vivendo sob dominação estrangeira, primeiro dos gregos e depois dos romanos. Havia religião, havia templo, havia rituais, mas faltava a voz profética. É nesse contexto que surge João Batista. Mateus diz:
Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. A expressão "naqueles dias" aponta para um tempo de expectativa messiânica intensa. O povo aguardava a libertação, mas esperavam um Messias político. João surge, porém, não em Jerusalém, não no templo, nem entre os líderes religiosos, mas no deserto. Isso já é uma mensagem em si. O deserto, na Bíblia, é lugar de prova, dependência e encontro com Deus. É fora dos centros religiosos que Deus volta a falar. A mensagem de João é curta, direta e confrontadora. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento, no sentido bíblico, significa mudança de mente e de direção. João não anuncia primeiro milagres ou promessas de vitória, mas um chamado urgente à transformação interior. O reino de Deus não começa com mudança de circunstâncias, mas com mudança de coração. Mateus identifica João como o cumprimento da profecia de Isaías, voz do que clama no deserto. João não é a mensagem, ele é a voz. A mensagem é o Senhor que está chegando. Preparar o caminho significa remover obstáculos espirituais, endireitar caminhos tortuosos e alinhar o coração à vontade de Deus. As vestes e a alimentação de João reforçam sua identidade profética. Ele vive de forma simples, separado do sistema religioso e econômico da época. Isso lembra o profeta Elias e aponta para uma fé que não depende de aparência ou status, mas de fidelidade a Deus. A resposta do povo é intensa. Multidões saem de Jerusalém e de toda a Judéia para ouvi-lo. Elas confessam seus pecados e são batizadas no Jordão. A confissão pública revela reconhecimento da culpa e desejo sincero de mudança. O batismo aqui simboliza arrependimento e preparação espiritual para a vinda do Messias. Quando fariseus e saduceus aparecem, João os confronta duramente. Ele os chama de raça de víboras, denunciando a hipocrisia religiosa. Eles confiavam em sua linhagem, em sua posição e em sua tradição, mas não produziam frutos dignos de arrependimento. João deixa claro que herança espiritual não garante salvação. A imagem do machado colocado à raiz das árvores revela urgência. Deus não está interessado apenas em aparar comportamentos externos, mas em tratar a raiz do pecado. Árvores sem fruto seriam cortadas. Isso ensina que fé verdadeira sempre gera transformação visível. João reconhece sua limitação e aponta para aquele que viria depois dele. Ele afirma que o Messias batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito aponta para a vida nova. O fogo aponta para purificação e juízo. Jesus não viria apenas ensinar, mas separar, purificar e transformar. A imagem final do trigo e da palha reforça essa verdade. O reino de Deus envolve separação. O arrependimento verdadeiro conduz à vida. A religiosidade vazia conduz ao juízo. João prepara o caminho deixando claro que Deus não negocia com aparências. Esses versículos nos ensinam que o agir de Deus começa com arrependimento, confronto e verdade. Antes do ministério de Jesus ser revelado, o coração do povo precisava ser preparado. Mateus capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mateus capítulo 3, versículo 14. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mateus capítulo 3, versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Mateus capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Mateus capítulo 3, versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia:
Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Após o ministério confrontador de João Batista e o forte chamado ao arrependimento, Mateus nos conduz a um dos momentos mais profundos e reveladores de todo o Evangelho, o batismo de Jesus. Esses poucos versículos carregam uma densidade teológica enorme e revelam verdades fundamentais sobre a identidade de Cristo e o modo como Deus age. O texto começa dizendo que Jesus veio da Galiléia até o Jordão para ser batizado por João. Essa informação parece simples, mas é significativa. A Galiléia ficava distante do centro religioso de Jerusalém e era vista com desprezo pelos líderes judeus. Jesus não surge do coração do sistema religioso, mas da periferia, reforçando desde o início que o reino de Deus não se submete às expectativas humanas de poder e prestígio. Quando Jesus se apresenta para o batismo, João resiste. Ele reconhece que há algo diferente em Jesus e declara: "Eu careço de ser batizado por ti." João entende que seu batismo era para arrependimento e Jesus não tinha pecado. Esse diálogo revela que João compreendia a santidade de Jesus, ainda que não entendesse plenamente o propósito daquele ato. A resposta de Jesus é uma das declarações mais importantes do Novo Testamento. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus não vai ao batismo por necessidade pessoal, mas por obediência. Cumprir toda a justiça significa alinhar-se plenamente à vontade do Pai. Jesus se identifica com a humanidade caída para mais tarde agir como substituto dela na cruz. Ele se coloca no lugar dos pecadores, mesmo sendo sem pecado. Esse momento nos ensina que obediência não depende de necessidade, mas de propósito. Jesus não precisava do batismo, mas escolheu obedecer. Isso redefine nossa compreensão de espiritualidade. Não é sobre o que precisamos, mas sobre fazer a vontade de Deus. Ao sair da água, algo extraordinário acontece. Os céus se abrem. Essa imagem simboliza a restauração da comunhão entre Deus e os homens. Desde o pecado no Éden, o acesso pleno à presença de Deus havia sido interrompido. Agora, com Jesus, os céus voltam a se abrir. Isso aponta para o início de uma nova era na história da redenção. Em seguida, o Espírito de Deus desce como pomba e repousa sobre Jesus. A pomba, na tradição bíblica, simboliza pureza, paz e aprovação divina. Esse não é o momento em que Jesus se torna filho de Deus, mas o momento em que sua identidade é publicamente confirmada. O Espírito unge Jesus para o início de seu ministério público. Por fim, uma voz dos céus declara: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Aqui vemos uma revelação clara da Trindade. O Filho está na água, o Espírito desce e o Pai fala. Antes de Jesus pregar, ensinar ou realizar qualquer milagre, o Pai afirma quem Ele é. Isso revela um princípio espiritual profundo. Identidade vem antes do ministério e aprovação vem antes da missão. Esses versículos nos ensinam que o caminho do reino passa pela obediência, pela identificação com o próximo e pela submissão total à vontade de Deus. O batismo de Jesus não é apenas um evento histórico, mas uma declaração poderosa de quem Ele é e de como Deus age. Antes da cruz, a obediência. Antes do poder, a submissão. Antes da missão, a identidade. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Mateus, capítulo 4, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus, capítulo 4, versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 5.
Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Mateus, capítulo 4, versículo 6. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. Mateus, capítulo 4, versículo 9. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mateus, capítulo 4, versículo 10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Mateus, capítulo 4, versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviram. Logo após o batismo de Jesus e a declaração pública do Pai afirmando sua identidade como Filho amado, Mateus nos apresenta um contraste marcante. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no Jordão agora o conduz ao deserto. Isso é fundamental para a compreensão do texto. A tentação não acontece porque Jesus se afastou de Deus, mas justamente porque está plenamente alinhado à vontade do Pai. O deserto não é sinal de abandono, mas de propósito. Mateus afirma que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O deserto, novamente, surge como lugar de prova, confronto e preparação. No Antigo Testamento, Israel passou 40 anos no deserto e falhou repetidas vezes. Agora, Jesus passa 40 dias e 40 noites em jejum, revivendo simbolicamente a história de Israel, mas desta vez como o filho obediente que vence onde o povo falhou. O texto diz que, após o jejum, Jesus teve fome. Essa observação é importante porque mostra a plena humanidade de Cristo. Ele não enfrenta a tentação como alguém imune às limitações humanas, mas como verdadeiro homem. A tentação começa justamente nesse ponto de fragilidade física. O diabo se aproxima e diz: Se tu és o Filho de Deus. A estratégia do tentador não é questionar diretamente o poder de Jesus, mas atacar sua identidade recém-afirmada pelo Pai. A primeira tentação propõe transformar pedras em pão. A necessidade é legítima, Jesus está com fome. O problema não está no pão, mas no meio. O diabo sugere que Jesus use seu poder fora da vontade do Pai para satisfazer uma necessidade imediata. A resposta de Jesus vem diretamente das Escrituras. Nem só de pão viverá o homem. Ele declara que a obediência à palavra de Deus é mais essencial do que qualquer necessidade física. Na segunda tentação, o diabo leva Jesus ao pináculo do templo, no centro religioso de Jerusalém. Aqui, a tentação não é de necessidade, mas de espetáculo religioso. O diabo cita as Escrituras, mostrando que conhece a palavra, mas a usa de forma distorcida. Ele tenta levar Jesus a forçar uma intervenção divina para provar publicamente quem ele é. Jesus responde com outra Escritura, afirmando que não se deve tentar o Senhor. Isso ensina que fé não é colocar Deus à prova, mas confiar sem exigir sinais. A terceira tentação é talvez a mais explícita. O diabo mostra os reinos do mundo e oferece poder e glória em troca de adoração. É a tentação do atalho, do sucesso sem cruz, da autoridade sem sofrimento. Jesus rejeita imediatamente a proposta e declara que somente Deus deve ser adorado. Com isso, ele deixa claro que o reino de Deus não se constrói por meio de compromissos com o mal, nem por atalhos que negam a vontade do Pai. Ao final, o diabo se retira e anjos vêm servir Jesus.
Isso revela que a provisão de Deus vem no tempo certo, após a obediência. Jesus não precisou se curvar para ser sustentado. Ele permaneceu fiel e o cuidado divino se manifestou. Esse episódio nos ensina que tentação não é pecado, mas ceder à tentação é. Ensina também que identidade firme em Deus é a maior defesa contra o engano. Jesus vence todas as tentações com a palavra, mostrando que a vitória espiritual não vem da força humana, mas da submissão total à vontade de Deus. Mateus deixa claro que antes de iniciar seu ministério público, Jesus vence o inimigo no secreto. Antes dos milagres, a obediência. Antes da multidão, a deserto. Antes da cruz, a fidelidade. Esse texto nos lembra que o caminho do reino passa pela renúncia, pela confiança em Deus e pela permanência na verdade, mesmo quando isso custa conforto, reconhecimento e poder imediato. Mateus capítulo 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Mateus capítulo 4, versículo 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Mateus capítulo 4, versículo 14. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Mateus capítulo 4, versículo 15. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Mateus capítulo 4, versículo 16. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Mateus capítulo 4, versículo 19. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo 20. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Mateus capítulo 4, versículo 21. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Mateus capítulo 4, versículo 22. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Mateus capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que se achavam enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Mateus capítulo 4, versículo 25. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Após a vitória de Jesus sobre a tentação no deserto, Mateus nos mostra o início concreto do seu ministério público. O texto começa informando que Jesus ouviu que João Batista havia sido preso. Esse detalhe é essencial, pois marca uma transição no plano de Deus. O ministério de João não termina por fracasso, mas porque sua missão de preparar o caminho havia sido cumprida. Quando João é silenciado, Jesus avança. Jesus retorna para a Galileia e deixa Nazaré para habitar em Cafarnaum. Essa mudança não é aleatória. Nazaré era uma cidade pequena e sem destaque, enquanto Cafarnaum ficava às margens do mar da Galileia,
em uma rota comercial importante. Ao se estabelecer ali, Jesus se posiciona estrategicamente em um local de grande circulação de pessoas, culturas e ideias. O reino de Deus começa a se expandir a partir de um ponto acessível, e não do centro religioso de Jerusalém. Mateus faz questão de mostrar que essa decisão cumpre a profecia de Isaías. A região de Zebulon e Naftali havia sido historicamente marcada por invasões e sofrimento. Era uma terra desprezada, conhecida como Galileia dos Gentios. É exatamente ali que a grande luz se manifesta. Isso revela um princípio profundo. Deus escolhe iluminar primeiro os lugares marcados por trevas, rejeição e esquecimento. O reino começa nas margens. A partir desse momento, Jesus começa a pregar e sua mensagem é clara e objetiva. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de Jesus é a mesma de João Batista, mas agora carregada de autoridade divina. O arrependimento continua sendo a porta de entrada do reino. Não há mudança de vida sem mudança de direção. Jesus não oferece um discurso confortável, mas um chamado à transformação. Em seguida, Mateus relata o chamado dos primeiros discípulos. Jesus encontra Simão Pedro e André em seu trabalho cotidiano, lançando redes ao mar. Eles não estavam em busca de um mestre, estavam trabalhando. Isso mostra que o chamado de Deus acontece no meio da vida comum. Jesus não chama os mais preparados, mas os disponíveis. Ao dizer, vinde após mim, ele convida para um relacionamento. Ao dizer, eu vos farei, ele revela que a transformação é um processo conduzido por ele. Pedro e André deixam imediatamente as redes. Logo depois, Tiago e João deixam o barco e o próprio Pai. Isso demonstra que seguir Jesus envolve renúncia. O reino de Deus exige prioridade. Nada, nem profissão, nem segurança, nem laços familiares pode ocupar o lugar central que pertence a Cristo. Mateus, então, resume o ministério de Jesus em 3 ações fundamentais: ensinar, pregar o evangelho do reino e curar enfermidades, tocando o corpo. Isso revela um ministério integral que alcança o ser humano por completo. O reino de Deus não é apenas palavra, é poder em ação. A fama de Jesus se espalha rapidamente por toda a Síria. Pessoas com todo tipo de sofrimento são trazidas até ele. Doenças físicas, tormentos emocionais e opressões espirituais são mencionados. Jesus não faz distinção. Ele acolhe, cura e restaura. Onde o reino chega, o sofrimento não permanece intacto. O capítulo termina mostrando grandes multidões seguindo Jesus de diversas regiões. O impacto do seu ministério ultrapassa fronteiras geográficas e religiosas. Isso prepara o cenário para o Sermão do Monte, onde Jesus ensinará os princípios do reino com profundidade. Esses versículos nos mostram que o reino de Deus avança quando há obediência, arrependimento e disposição para seguir Jesus. O ministério começa com fidelidade no oculto, cresce com renúncia e se manifesta com poder transformador. Mateus deixa claro que Jesus não veio apenas anunciar o reino, mas inaugurá-lo com autoridade, compaixão e verdade. Ao concluirmos o estudo de Mateus, capítulos 3 e 4, somos conduzidos a uma compreensão profunda sobre o início do ministério público de Jesus e sobre a forma como o reino de Deus se manifesta no mundo. Esses 2 capítulos funcionam como o alicerce de tudo o que será ensinado e vivido ao longo do Evangelho. Nada aqui é aleatório. Cada evento, cada palavra e cada escolha revelam o caráter do reino e a missão do Messias. Mateus 3 nos apresenta João Batista como a voz que clama no deserto. Ele surge em um tempo de silêncio profético, chamando o povo ao arrependimento. A mensagem é direta, confrontadora e urgente. O arrependimento não é apresentado como um simples sentimento de culpa, mas como uma mudança real de direção. João denuncia a religiosidade vazia,
expõe a hipocrisia e deixa claro que linhagem religiosa não salva ninguém. O reino de Deus exige frutos visíveis de uma vida transformada. O batismo de Jesus ocupa o centro do capítulo 3 e carrega um significado profundo. Embora sem pecado, Jesus se identifica com a humanidade caída. Ele não se coloca acima do povo, mas ao lado dele. Ao sair das águas, o céu se abre, o Espírito desce e o Pai declara publicamente quem Jesus é. Ali vemos a confirmação divina da identidade do Filho e o início oficial de sua missão. O reino não começa com poder político, mas com humildade, obediência e aprovação do Pai. No capítulo 4, Jesus é conduzido ao deserto, onde enfrenta a tentação. Esse episódio revela que o reino de Deus não se estabelece por atalhos. Jesus vence Satanás não com força física, mas com fidelidade à palavra. Ele rejeita a lógica do mundo que busca poder sem obediência, glória sem cruz e autoridade sem submissão a Deus. O deserto nos ensina que vitória espiritual precede ministério público. Após a tentação, Jesus inicia seu ministério na Galileia, uma região desprezada e marcada por trevas. Isso revela um princípio essencial do reino. Deus começa onde ninguém quer começar. A luz de Cristo brilha primeiro onde há dor, exclusão e esquecimento. A mensagem permanece a mesma: arrependimento, pois o reino chegou. O reino não é apenas futuro, ele já está em ação. O chamado dos discípulos mostra que o reino exige resposta imediata. Seguir Jesus implica deixar redes, barcos e antigas seguranças. O reino não se adapta à nossa agenda, somos nós que somos chamados a nos alinhar a ele. Jesus não busca especialistas, mas corações dispostos. Ele forma seus discípulos enquanto caminham com ele. Por fim, vemos um ministério marcado por ensino, proclamação e cura. O reino de Deus não é apenas discurso, é transformação real. Onde Jesus passa, vidas são restauradas, dores são tratadas e esperanças são reacendidas. Multidões seguem Jesus porque encontram nele aquilo que religião alguma podia oferecer: verdade, autoridade e compaixão. Mateus 13:4 nos ensinam que o reino de Deus começa com arrependimento, é confirmado pela obediência, é sustentado pela palavra e se manifesta em poder e amor. Esses capítulos nos convidam a uma decisão pessoal: permanecer na multidão ou atender ao chamado de seguir Jesus. O reino continua avançando e a pergunta que permanece é: estamos dispostos a fazer parte dele?